a escolarização como um dos fatores de ascensão e a busca por capacitação. Pegando esse exemplo, aquele que tinha pontuado o máximo na ficha, dada a mobilidade através da média do grupo, caía para 63,5, alguma coisa assim. Tá. Se fosse, vamos supor que ele repetisse esse conceito numa próxima. Com a capacitação, que é possível fazer, ele se habilitaria para o 70, que é o degrau necessário a ser transposto para... Mas ele precisava fazer aqueles cursinhos online lá. Podia ser online. Aquelas capacitação que vocês colocaram lá. Isso. E a gente tem insistido... Ninguém chegava no primeiro momento aos 70 pontos. Porque os 70 valeria 100, digamos assim. Os 70... Porque a média do grupo foi alta. Ah, entendi. A média do grupo foi alta. É o mesmo princípio do concurso público. Tá. Quando todo mundo tem uma média alta, significa que está todo mundo naquela média. O nível vai ser bom do concurso. No concurso, né? Tá. Por isso que não mede aritmética, você teria que somar cada um e dividir para cada um individualmente. A média acima você aplicaria para toda, é isso? Não? Porque aí tiraria a partir da média do grupo como padrão. Tá. Mas eu pessoalmente gosto ainda dessa metodologia, mas entendeu-se que a prefeitura, acho que a administração pública como um todo está começando a aprender, né, embora se tenha vários outros exemplos de avaliação de desempenho aplicados com êxito, está começando a se acostumar com a avaliação de desempenho. Está começando a se acostumar. E pode ter parecido um modelo um tanto ousado em relação a um cenário em que não tinha nada. Então, a mudança na metodologia não afeta o princípio básico, que é fazer jus à carreira àquele com bom desempenho. Já começando com um lampejo de meritocracia. Segunda questão que eu gostaria que você explicasse para nós é o seguinte. Eu devo falar assim? Sim. Me desculpa. Está transmitindo. Me desculpa. Eu pensei que há caso que fala que a avaliação seria pelo chefe imediato. Perfeito. E não houve isso. Tem avaliação que o chefe nem conhece a pessoa que ele avaliou. Tendo acontecido esses casos, deve reportar à comissão, a comissão vai apurar. Para isso existe. A pessoa tem que entrar com recurso. Para isso existe recurso. Porque, por exemplo, existem alguns casos, me permita, desculpa até cortar. Existem alguns casos em que o funcionário está vinculado a um setor por uma questão de orçamento. E está, de fato, em outro. Por exemplo, o caso do cartório eleitoral. Existe um convênio do município que, inclusive, prevê a cessão de funcionários para o cartório eleitoral. E, na forma da lei, esses são cedidos. Qual é o objetivo? Avalia? O chefe imediato que está lá no cartório eleitoral ao lado do funcionário. Esse avaliaria. Agora... Não aconteceu na prefeitura. Em alguns casos pode ter acontecido diferente. Se aconteceu, chegando ao nosso conhecimento, o funcionário manifestando, né, tanto no sentido de prejuízo ao funcionário, como um eventual prejuízo à administração, né, vamos corrigir imediatamente. Porque até é importante, como tem mais... Só para deixar claro que quem avalia é o chefe imediato, mesmo... Se ele tiver deslocado, por exemplo, tem um rapaz que está no fórum, no outra vara, no juiz lá, não está no eleitoral. Ele avaliou o chefe imediato dele e manda para a secretaria para anuir ou tomar ciência só? É uma anuência, mas é muito importante isso. A nossa metodologia pressupõe que quem avalia é o chefe. Imediato. Isso é uma metodologia que é bastante praticada dentro da avaliação de desempenho, porque vários autores, Cecília Bergamini e Dalberto Chiavenato, trazem como
a avaliação de desempenho como uma função gerencial do gerente de primeira linha. Exatamente aquele que é ascendente. E que está ao lado que está ao lado, é aquilo que eu repeti muito nas falas nossas junto aos chefes da prefeitura. Quem mais adequado para avaliar do que aquele que come o arroz e feijão todo dia com o funcionário? Tem que ser. E não é avaliar o funcionário, isso também é importante. É avaliar o que o funcionário faz. Por isso é desempenho. Para tirar a subjetividade. Isso. Havendo uma discrepância entre o entendimento do avaliador e daquele que é validador, isso fica registrado, inclusive. Você não pode mudar se não registrar, se não colocar a justificativa. Havendo qualquer novo questionamento, como tivemos poucos recursos, inclusive, mas cada um desses recursos que questiona qualquer elemento desse, chefe avaliador e chefe validador vão ter que se manifestar sobre os recursos, retificando ou ratificando aquilo que já escreveram. O chefe validador é só naquele caso de não estar diretamente ao lado dele, é isso? O validador ele procede em todos os casos? Não, nós estabelecemos um rito de avaliação em que sempre a avaliação seria validada por um segundo chefe. Segundo, para saber se não há... eu queria saber outra coisa. É feita uma primeira avaliação. Foi feita a primeira avaliação. Perfeito. Como vocês chegaram a conclusão que tem a fazer desse tipo, a primeira avaliação? Por que seria o jeito que vocês implantaram? Por que a avaliação seria desse jeito? A partir dos fatores e da soma com a frequência, a assiduidade? Sim, eu podia ter um outro tipo de avaliação. Vocês escolheram esse. A metodologia, né? Essa foi uma discussão longa, né? Nós tivemos inúmeros atrasos, né? Foram algumas ideias, mas algumas ideias mais complicadas, algumas ideias mais simples. E no final a gente decidiu não inventar demais. A única ousadia... A gente quem? Pessoal, o próprio sindicato, o próprio sindicato acompanhou. Primeiro foi demonstrado algumas vezes uma metodologia ao sindicato, eles opinaram, alguns funcionários opinaram, mas uma coisa importante é que quando nós pegamos a ficha, o método da ficha de avaliação é um método previsto na literatura da avaliação de desempenho, um método clássico. Não, isso eu sei que está previsto. Cada um. Agora, por que escolheram? Só isso, não é? O método está correto, digamos assim, não há erro nesse, né? Porque estava previsto. Mas por que vocês escolheram esse, não o outro? Foi o começo. Foi o começo. A gente achou que até porque esse método já é utilizado no estágio probatório desde 2001. Tá bom. Então, essa primeira avaliação. A próxima avaliação, quando ocorrerá agora? O período, a janela de avaliação foi aberta no dia 31 de maio. De que ano? Desse mês? Segunda-feira passada. A segunda avaliação. Isso. Tá. Até? A janela se fecha no dia 30 de junho. 30 de junho fecha a avaliação. Fecha. E essas pessoas que vão... Quer dizer, como agora... Começou praticamente o mês de junho, que é o mês a janela é só o mês de junho. Isso. Praticamente o mês de junho, só isso, não é isso? Como foi dia 31, segunda-feira, está cheio. A minha pergunta é a seguinte: feita aquela primeira avaliação, ainda não saiu o resultado, que vão modificar a equação, vão modificar agora com a nova equação, você vai soltar um resultado. Me permita, saiu já o resultado. Já saiu, inclusive quando eu citei os recursos, já são recursos do resultado. Inclusive a grande maioria dos recursos versa sobre a dúvida sobre a assiduidade. Tá. Me apareceu uma falta a mais aqui, mas a grande maioria foi nesse sentido. E nenhum recurso de pessoas que avaliaram que não era o chefe imediato?
Nós ainda não vimos todos. Né, eles foram Mas pode ter também. Pode ter, e se tiver, nós vamos tomar as atitudes para sanear. Vão corrigir. Aí sai um resultado final. E sai o resultado final. Tá. Depois, assim, depois de abrir essa janela agora, ela se encerra dia 30 de junho. Aí sai um outro resultado, é isso? Perfeitamente. Um resultado já quem vai ter direito e quem não vai ter direito, é isso? Não, em princípio sai o resultado. Aqueles que tiveram desempenho avaliado vão tomar ciência do resultado, vão ter um prazo para apresentar recurso. Certo. Uma vez apresentado o recurso, finalizado, havendo alteração, não havendo, vai ser finalizado. Resultado final. E aí é o termo que nós estamos utilizando. Abre-se a janela de protocolo das promoções. Mas como a janela de protocolo? Não é a administração que vai julgar mediante a lei, nos critérios da lei? Não necessariamente o funcionário pode já ter entregue o diploma dele. Ah, tá. Então, como há vários anos de forma exituosa no magistério, o professor tem o título, ele entrega o título e pede, sim, claro, segundo a lei que é própria, a promoção. No magistério a gente tem um título, formamos 5 pontos, nós temos uma avaliação. Isso. Se a gente tem uma especialização, a gente chega a 3 pontos, digamos assim. Perfeito. Mais um curso, não sei o que, nós chegamos assim, nós ganhamos uma referência. Tá, muito bem lá. O critério vai ser mais ou menos esse? Eu tenho que apresentar, tenho que requerer, ou a administração vai dizer esse tem direito ou não? Existem 2 formas de evolução funcional. A primeira forma de evolução funcional é a forma da progressão. A progressão significa ir degrau por degrau para crescer na carreira. Sim. Né? Essa é a progressão que não será necessário pedir. Tá. Basta que o funcionário... Essa é a parte da administração. Basta que o funcionário obtenha percentual mínimo de 60% nas 2 últimas. Vai ser fechado no final desse ano. Esse ano ninguém será avaliado. Ninguém tem progressão esse ano. Não, isso já desde 2012 tinha sido previsto que em dezembro é a data limite para divulgação daqueles que farão jus à evolução funcional. A partir de fevereiro. Fevereiro. Eu penso que isso é importante, foi uma medida de prudência, porque isso permite ao administrador entrar no ter um dissídio já sabendo qual vai ser o impacto das promoções do ano anterior para vigorarem no ano seguinte. Então isso já permite dar uma certa previsibilidade. Fim do ano agora nós teremos então o resultado final. Perfeitamente. Esse pessoal sai o nome das pessoas, a listagem e tal, que a partir de fevereiro terão direito a X% do seu salário, é isso aí, né? Isso. Esse sai até o final do ano. Isso, com a graça de Deus. Tá bom. Estamos trabalhando para isso. Por que vocês, esse segundo, por que abriu a janela agora, dia 31 de maio? Para dar tempo para quê? Por que abriu agora meio de junho? Vamos pegar meio de junho. Sempre. Só a primeira avaliação que foi uma exceção. Né? Mas... A primeira avaliação pode ser uma exceção? A primeira avaliação foi uma exceção de implantação. Doravante, apesar que com toda humildade a gente faz questão de dizer, a metodologia pode ser modificada, a sistemática pode ser modificada, desde que se faça isso com a previsibilidade da anterioridade, para que não se mude a regra da avaliação no meio do interstício. Fazendo isso, não haverá problema nenhum, muitas outras ideias podem surgir. Qual é o procedimento do funcionário no mês de junho? Qual é a movimentação do funcionário no mês de junho? O que ele tem que fazer? Nada. Ele tem que acompanhar, sugiro que... Isso é só a administração? Que converse com o seu chefe. A gente tem orientado para que os chefes, na medida do possível, façam na presença do funcionário o preenchimento da ficha de avaliação.
Porque, enquanto método de gestão, a avaliação de desempenho é muito importante para proporcionar o diálogo entre a chefia e o funcionário, para que se possa estabelecer, inclusive, um plano de crescimento, um plano de melhoria no desempenho, né? Em que se busca o comprometimento do funcionário, em que se trabalham algumas regras de forma mais clara, para que o desempenho possa ser aprimorado, sempre com ênfase na melhoria da eficiência da administração pública. Oi, vereadora, senta aí. Olá. Vereadora Viviane. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bem. Dá licença. Tá. Então, esse mês de junho, na realidade, ele não tem que fazer nada. Não. E me permita, faltou responder esse pedaço. É bom. Porque qual é o objetivo também? Eu imagino que teremos inúmeros pedidos de promoção. Tudo vai ter que ser analisado e a lista finalizada até o final do mês de dezembro. Tá. Até. Então vamos pensar num cronograma simples. Terminou em junho. Julho, divulga-se o resultado, abre-se prazo de recurso, conclui-se. É muito prudente que se abra a janela de protocolo, de pedido de promoção, com boa antecedência para que o funcionário possa não ser surpreendido, possa se preparar. Então, lá no meio de agosto já se divulga que será aberto durante, por exemplo, 30 dias entre agosto e setembro. O cara tem diploma de mestrado, doutorado, todo cara Perfeitamente. já recorre. Né? E, Como que é? Pode perguntar, Marcelo, não tem problema Não, nenhum. Não, pode perguntar. Ele falou da progressão pelos níveis. isso, a promoção por exatamente, é a promoção por classes. Se pudesse falar pelas classes também. É a promoção por, eu estou falando, inclusive é disso, a promoção por classe é essa protocolada feita a pedido. A promoção por nível, Essa é da administração. essa vai ser computada A automaticamente. da classe depende do servidor. A do Isso. nível depende da administração. Isso. Depende do desempenho. Inclusive porque tem uma questão importante. O funcionário até pode optar em não pedir. Tá. Vou explicar por quê. Às vezes ele almeja uma classe 3. Tá. Ele tem condição para ir para uma classe 2 também. Se eu vou automaticamente, a tendência natural seria jogar para a classe 3. Mas na classe 3, ele vai ter que esperar um outro interstício para ter um outro futuro. Tem o maior número de pessoas na classe 3, porque nós só temos X%, 20%. Perfeito. Tá. Agora a minha pergunta é a seguinte: as pessoas que não. Houve a primeira avaliação. O vereador André também é membro da comissão. Tudo bem? Tudo bem? As pessoas que não foram feitas a primeira avaliação, que não tinha 3 anos, não tinha estabilidade ainda. Será feito quando? Na prefeitura? Sempre no mês de maio. A metodologia atual prevê Está previsto esse mês agora? que ficará sempre a avaliação anual. Então, de qualquer jeito, é o seguinte: nós vamos ter uma segunda avaliação e uma primeira avaliação agora. Não me permita. Terminou o estágio probatório agora esse mês. Terminou em abril, por exemplo. Terminou em abril. Tá. Abriu a janela de maio. Em maio. Ele vai receber a primeira avaliação dele em maio. Aí a próxima em maio do ano que vem. Em maio do ano que vem. É um ano. Isso, porque aí acerta a rotina de avaliação. Né? Tá. Entendi. Como se prevê em vários métodos, em várias Então, metodologias. se a primeira avaliação foi feita no mês de maio, a segunda avaliação automaticamente no mês de maio também, ano que vem. Sim, na sistemática atual Pra ele- é que sempre no mês de maio, para que se tenha os tempos para se considerar até o final do ano, aqueles que têm direito, para se programar, para fazer a divulgação. Então, o pessoal que adquiriu a estabilidade no mês de abril, automaticamente ele será avaliado agora no mês de maio. Ele abriu o interstício. No mês de junho, perdão, que foi dia 31 de maio. Isso, abriu a segunda avaliação em 31 de maio. Tá bom. Minha parte, tem alguma pergunta sobre a... Vocês já falaram da forma? Já. Ele modificar a forma. Houve um consenso, inclusive com o acompanhamento Primeira do pergunta sindicato,
E a fórmula que trabalhava com a média a partir da média do grupo foi deixada de lado. Né? Não penso ser uma ideia ruim, mas entendeu-se melhor e mais apropriado ao modelo atual que não se aplicasse. Então hoje qual é a sistemática que prevalece? Na ficha de avaliação de competências, a nota é possível variar entre 0 e 30. Vamos supor que o funcionário obtenha 27 pontos. 27 em 30 são 90%. 90% soma-se a percentagem da afastamentos e faltas, tira-se a média simples. Isso está claro, isso eu vi. E continua. Claro. Mas teve uma avaliação agora. Não, eles não é. Foi feito ano passado. Foi a avaliação de novembro do ano passado e agora 31 de maio abriu a segunda avaliação. Tá, mas eu estive na saúde essa semana, o pessoal estava questionando de novo, que já saiu, fez a avaliação e já divulgou? Já divulgou. Não. Ela aplicou a nova equação. Divulgou com a nova equação. E teve volume considerável de reclamações agora, nessa vez? Não, até eu comentei que a grande maioria dos recursos versam sobre assiduidade. Por que eu estou com menos ponto aqui? Teve uma falta, apareceu uma licença aqui para mim. Tudo que nós tivemos, nós tivemos uma reunião ontem pela manhã, somando da ERP, saúde, educação, todos os órgãos. Eu calculo que no universo de cerca de 6 mil funcionários, cujo desempenho tem 6 mil, em torno de 5 mil funcionários, cujo desempenho tenha sido avaliado, nós tivemos em torno de 100 recursos. 120 recursos. Eles tiveram um treinamento para avaliação ou é só aplicar a fórmula e acabou? Ou fazem parecido com o que fazia no probatório? Não. Os chefes tiveram vários treinamentos, né? Inclusive treinamentos relacionados ao comportamento, à atitude do feedback, né? Que é realmente ter uma conversa com o funcionário e construir. Vários autores expõem que a sistemática da avaliação de desempenho é a forma de se trabalhar um contrato tácito de gestão, em que se diz, através dos fatores que foram estabelecidos na ficha, aquilo que se espera das pessoas. Né? O importante é também dizer que todos os fatores de avaliação, que são inclusive muito parecidos com os que já existem, são praticados no estágio probatório, redundam dos artigos 282 dos direitos e deveres do funcionário. 282, acho que 291. Direitos e deveres. E depois dos deveres e proibições, acho que 291. A grande maioria desses fatores dizem respeito à aplicação prática, né, desses deveres e direitos. E é a mesma coisa, muda pouco em termos de fatores, dentre aqueles que vêm sendo aplicados desde o ano de 2001 na sistemática de estágio probatório. Na lei, Uma das últimas que nós aprovamos, tinha um indicativo de quantidade de pessoas 20%. que iriam para a promoção. 20%. Isso, o percentual máximo de funcionários que vão ocupar, ser posicionados em cada classe. Tá. Nós vemos uma situação aí de atraso ou de não cumprimento da prerrogativa legal do 13º, da negociação das férias. Qual que é a previsão para efetivamente garantir que a implementação... Está tranquilo isso? Nós estamos trabalhando para isso. Né? Esse é um assunto que não é novo, é um assunto que a gente veio demonstrando ao longo do tempo. Pode ser observado tanto na LDO dos anos anteriores, desde a LDO de 2010, a perspectiva de uma implantação no plano de carreira,
né? Veio sendo trabalhado isso, veio sendo discutido. A gente Foi feito simulou alguns cenários para 2017 do quanto isso pode implicar, né? E existem questões, né? Isso é importante. Existem questões que, se tratando com alguma previsibilidade, como que eu comentei, em dezembro já se sabe o número de pessoas, o impacto previsto real do que vai acontecer. Só vai ser bem em fevereiro. Você tem condição, inclusive, de administrar isso, né? Deus queira que não aconteça na pior, mas de administrar isso, inclusive, numa discussão de proposta de dissídio, né? E dentre alguns benefícios, entender que a prioridade é que se cumpra a evolução pela carreira. Então isso é uma perspectiva de futuro. Então, mas aí teria que ainda negociar isso numa negociação. Não, isso não. Outras coisas. Entendo. Outras Talvez coisas. ao priorizar isso, outras coisas Outras coisas talvez ficassem para segundo plano. preteridas. Apesar que eu pessoalmente gosto, eu acho que a ideia de valorizar a carreira é muito importante e penso que deveria inclusive se sobrepor até a outros benefícios. Porque a carreira, o que é? É porque Né? se você faz o Na benefício essência. apartado, você acaba beneficiando determinada categoria sem estabelecer uma possibilidade até de entendimento de que houve um esforço daquele profissional. Você vai fazer algo geral, né? Acho que a visão é essa. É porque ela está baseada na análise de mérito, está baseada no crescimento da escolarização. Acho que é importante a gente... Às vezes a gente discute, mas será que um funcionário ocupante de um cargo mais modesto, será que ele precisa dessa escolaridade? Como que funciona isso, né? Se nós partirmos do princípio que o aumento da escolarização, associada à oportunidade, associada à participação, associada à experiência que a pessoa tem adquirida no trabalho e também a experiência que a pessoa tem por outras razões que traz para a administração, acabam por contribuir para o crescimento da administração como um todo, a gente começa a perceber que investir na carreira, incentivar a carreira, traz benefício para a administração como um todo, né? Traz benefício até para a consciência do funcionário de que ele pertence à administração, ele é um servidor da administração, e quanto melhor ele puder zelar por essa administração, por essa eficiência da administração, melhor é a possibilidade dele de crescimento. Algo que eu comentei, inclusive, quem sabe num cenário futuro melhor, a pauta de negociação do sindicato possa incluir um aumento de 20% para 25% na quantidade de funcionários que venham ocupar uma classe mais avançada na carreira. Um aumento de 15% para 20%. Aí a gente passa a estabelecer um fortalecimento de uma estrutura de carreira. Aí uma ideia de que existe a promoção por classe e existe também a promoção que vai acontecer passo a passo nos níveis. Vamos pensar que um funcionário de carreira, passado o estágio probatório, hoje, pensando hoje apenas, se melhorar lá na frente, com cerca de 25 anos de trabalho, ele vai ter pulado de classe pulinho por pulinho. Desde que ele tenha um desempenho mínimo satisfatório, desde que ele tenha um número mínimo, ainda que permitido, mínimo, de afastamentos e faltas. Isso contribui, inclusive,
Não um absenteísmo motivado pela enfermidade, esse daí a gente não tem nem que discutir, mas contribui na decisão daquele absenteísmo que decorre da opção do funcionário, como falta abonada, como as próprias licenças, licença gala, licença nojo, né? Para repensar isso, né? Às vezes vale a pena, às vezes não precisa o funcionário não precisa de 8 dias, ele avalia isso em alguns dos casos. Então, mas você veja que mas são exemplos, né? Às vezes usar todos os benefícios de afastamento e falta não vai afetar, dado o alto padrão de desempenho que ele tem. Tá. Ainda assim ele vai estar vamos dizer, no bate, mesmo que use tudo em termos de afastamento que lhe seja permitido por lei. Na realidade, por exemplo, na educação a gente discute muito o absenteísmo na falta abonada. Isso é direito meu. Eu dou aula, digamos, o dia todo. Quero um dia sair, eu quero sair da sala de aula, eu quero tomar um café no shopping na Copenhague. Acabar, entendeu, cara? Quer dizer, é um crescimento também para o professor e para a educação. Quer dizer, eu não faltei porque eu quis faltar. Há uma necessidade do funcionário, estou colocando na educação, que é que eu conheço bem, uma necessidade dele tomar um café. Eu usei o café, força de expressão, mas dele sair, fazer alguma coisa que ele gosta. Eu concordo, é o comungo dessa opinião. Recarregar energia, é isso aí. Às vezes eu pessoalmente acredito que é uma forma, inclusive, de satisfação do funcionário, de voltar. É uma motivação também. A gente tem que entender e reconhecer que é um mecanismo que existe, é um mecanismo válido e que outras empresas, inclusive empresas privadas, têm mecanismos semelhantes. Tem mecanismos semelhantes. Muitas empresas. Porque o foco, a gente não pode, pelo menos eu acredito e vou continuar defendendo, é garantir a eficiência. Claro. É garantir a eficiência, ter a pessoa bem, a pessoa em condição de trabalhar, em condição de dar o seu melhor. Né? Nós temos a sorte, acho que a felicidade, não vou falar de sorte. Ribeirão Preto tem inúmeros problemas, a gente sabe que não é exatamente como nós gostaríamos que fosse. Mas quando nós comparamos tudo que temos em Ribeirão Preto, quando comparamos a condição do funcionário de Ribeirão Preto, a condição do magistério de Ribeirão Preto, a condição, inclusive, dos funcionários que têm regulamentação federal, aqueles funcionários que têm similaridade, estão previstos no SUAS, pessoal de endemias. A gente sabe que não é a melhor, mas a gente sabe que, comparando com os outros, Ribeirão Preto está muito na frente. Hoje, por exemplo, foi noticiada a presença de vários prefeitos e governadores questionando a dificuldade da implantação do piso nacional do magistério. Eu vi hoje algumas greves, inclusive. Com greves, Ribeirão Preto cumpre a lei. Sul, parece que está com greve. Ribeirão Preto cumpre a lei. Agente de endemia. Não, a gente está bem acima do piso agente nacional. de endemia tem lugares que não tem condição de cumprir a regulamentação federal, o piso nacional estabelecido, nem com o repasse da União. Ribeirão Preto cumpre e ultrapassa. Não estou até pensando que não é o ideal, não é o melhor, pode e deve evoluir sempre. Com prudência, com estudo, pode e deve evoluir sempre. Mas Ribeirão Preto está à frente da imensa maioria dos municípios em relação à forma como se relaciona com o funcionalismo. Mais alguma pergunta? Você tem alguma pergunta? Não. Agradecemos a presença do Tomás e todos. Por hoje nós encerramos, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. Não, eu marco depois. Obrigado, espero ter